que agora sim. Então, Pode fazer. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu santo nome para o estudo da tua doutrina. Dá-nos, Pai, a lucidez e discernimento de que necessitamos para o entendimento de tudo que nos for passado hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, que os amigos espirituais possam estar nos inspirando durante todo o decorrer da reunião e durante toda a semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, assim seja. Mira. Pessoal, o que falamos na semana passada? Vou fazer só uma pequena revisão, até para quem não esteve, não conseguiu ainda assistir a gravação, né, do estudo passado, e para a gente conseguir agora terminar o capítulo, né? Ficamos 2 semanas trabalhando esse capítulo e falando só sobre esse primeiro tema aqui. Qual o tema que nós vimos? Quem é que esteve aqui? Gostaria de falar um pouco. Quem é que esteve no estudo passado? Olha, Ana, boa noite. Olá, noite a Graça, boa todos. noite. Tudo bem? Nós falamos, né? Você recapitulou aquele estudo da bicorporeidade, né? Foi sobre isso que você falou a semana passada. E aí nós vamos entrar agora, acho que no segundo tema, né? Que você vai retomar também a transfiguração, eu acho. Foi isso que a gente estudou. É um tema, né, que a gente achou meio complicadinho na aula anterior. E aí, na semana passada, você retomou e foi muito boa, muito esclarecedora. E eu acho que está tudo certo com relação a esse tema, tá? Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Exatamente. Então, esse capítulo, o Allan Kardec, ele trabalha com esses dois grandes fenômenos, a bicorporidade e a transfiguração. Então, trabalhamos o mais difícil, talvez, de compreensão. E este capítulo, né, eu estava até pensando, né, e depois relendo alguns autores que falam sobre esse capítulo, autores espirituais como Manuel Filomeno de Miranda, até coloquei aqui como referência, e todos eles, né, e a gente tem essa impressão quando a gente lê o capítulo 7, que o Allan Kardec, assim como todos os outros princípios, né, ele não deixou esse capítulo fechado, né? Ele traz muito mais estudos de caso, tanto que ele coloca muitos exemplos, mas falta para ele dar essa percepção que a gente tem, falta para ele alguns elementos para que ele possa desenhar melhor para a gente o conceito, né? Porque quando a gente está lendo, o que a gente busca primeiro? Eu quero um conceito, né? Eu quero uma segurança. Então, eu quero que o Allan Kardec ele traga um conceito, ele desenvolva esse conceito e ele finaliza este conceito. E este capítulo não tem, né? Ele deixa aberto, justamente, inclusive ele reconhece, né? Inclusive ele reconhece que falta ainda muito estudo. Né? Lembrando que o estudo sobre os fluidos de uma maneira geral, sobre o perispírito, ainda estava em quê? Em desenvolvimento. E lembra quando a gente está falando o tempo todo, né? Qual é aquele tipo de fluido que o Allan Kardec ele desconhecia, pelo menos em sua completude, né? Inclusive o termo. Vocês lembram? Ele sempre tem falado, né? Que a gente está estudando desde esses últimos estudos, né? Que fizemos sobre os efeitos físicos. Qual o nome do tipo de fluido que o Allan Kardec ele desconhecia? Que a gente precisa para produzir os efeitos físicos. Qual o nome, pessoal? Vocês lembram? É o fluido vital, né, Ana? Não, o fluido vital, sim, né? Mas é um tipo de fluido. Esse fluido vital, inclusive, ele conhecia, né? Mas é um outro termo, que é aquela combinação fluídica, na verdade.
Não, não Ectoplasma, melhorar. Ana, ou eu também não sei de... É isso mesmo, Janete, o ectoplasma, né? Tanto que o Allan Kardec, a gente pode perceber, né? Ele fala assim, ó, há uma combinação, nós não sabemos ao certo ainda, falta-nos ainda estudo, né? Justamente ele nem conseguiu, né, terminar o estudo, né? Essa tarefa ficou para quem seguisse depois com a pesquisa espírita. E é por isso que esse capítulo nos traz, às vezes, uma certa insegurança quando a gente vai ler, porque quando a gente está acostumado, né, a ler a primeira obra, que é o livro dos Espíritos, onde ele, apesar de não poder responder tudo, até porque a equipe espiritual coloca alguns limites, esse livro dos médios, por ser um livro mais de pesquisa, ele vai trazer esses estudos de caso, vamos colocar assim, é o mais importante aqui para nós, do que a gente bater o martelo e falar, nossa, isso aqui realmente é uma bicorporidade, isso aqui realmente é o fenômeno de transporte de objeto, então, assim, ele vai colocando para a gente, vai tentando desenhar com o leitor, né, mas ao mesmo tempo ele não fechou. E até porque, né, veio outras obras, inclusive a Gênesis, onde ele retoma bastante questões, finalizando as obras básicas. É por isso que a gente tem essa impressão de que o texto está difícil, né? Ele está difícil justamente porque ele não fecha essa pesquisa, ele deixa em aberto. Bom, agora ainda estamos falando de efeitos físicos, tá? Então, todos esses fenômenos que nós estudamos e diz respeito aos efeitos físicos. Então eu vou ter como o ator principal, né? Vamos colocar assim, além do espírito, que é o dono da vontade, que é o princípio inteligente, mas ele atua, né, com o seu perispírito. Então tenho que trazer de novo para a nossa discussão sobre as funções e o conceito do perispírito, que vai agir nesse fenômeno mediúnico, nesse fenômeno espírita, para que eu possa entender, tá? Então, o Allan Kardec agora está tentando definir, na verdade, ele que traz essa palavra, ele que pega essa palavra e coloca nesse fenômeno, aqueles médiuns, tá? Que quando estão no transe mediúnico, ou seja, sobre a influência e ação de um espírito comunicante, eles se transfiguram, eles mudam as aparências. Então, o Allan Kardec aqui vai tentar trazer para a gente e pesquisar o motivo. Por que isso acontece e como que isso acontece? Porque não é, ele mesmo já nos coloca, assim como a bicorporidade, ele já nos coloca como um fenômeno raro. Então, não é todo médium que está ligado a um espírito, que está sob a influência de um espírito, sobre a ação de um espírito que consegue se transfigurar. Ou seja, além de ser, né, uma qualidade mediúnica de poucos, é uma qualidade mediúnica rara. Então, e o que seria essa mudança, essa mutação em um pequeno espaço de tempo? Porque logo depois que acessa o transe mediúnico, o médium volta à sua aparência física normal. Então, seria, né, o Allan Kardec vai começar a nos trazer os pequenos exemplos, né? Quando o médium muda o tom da voz, ele muda as expressões no rosto, algum comportamento físico no seu corpo, que isso seria né, ou seja, ele está imprimindo uma questão particular daquele espírito que está se comunicando. Então, quando o médium, né, ele está também atuando na sua forma física, aliás, da forma física do espírito, pode ser um caso de transfiguração. Lembrando que o Allan Kardec não fecha, né? Ele está tentando, né, como pedagogo, como professor, como pesquisador, ele está tentando criar, né? Ele tá tentando criar alguns comportamentos em comum para que eu possa catalogar. Mas nem todos os fenômenos, ou seja, eu não posso dizer que todos os médiuns, por exemplo, que estão agora em um grupo mediúnico e só por eles chorarem ou por eles né,
representarem algum comportamento incomum em seu rosto ou em seu corpo, quer dizer que seja o caso de, né, quer dizer que logo ele vai se configurar neste caso aqui. Nem sempre, tá? Pelo contrário, Allan Kardec vai dizer que, inclusive, é raro, né? Porque pode ser algum vício do médium, pode ser um traço anímico do médium, pode ser algum traço de alguma falta de educação mediúnica, né? Que ele, mas é diferente deste caso aqui, onde até o médium, por exemplo, ele muda a sua voz. Não só a voz, né? Muda até a fisionomia, o rosto, como diz Allan Kardec, parece que é como se você estivesse com o espírito ali vivo, né? Ou seja, é como se a aparência do médium atual, aliás, dele mesmo, a aparência real dele, sumisse para alguns instantes e ele assumisse a aparência e os gestos, o comportamento do espírito. E como que isso acontece? De novo, ele vai falar sobre as combinações fluídicas que advêm do seu perispírito. Aliás, do perispírito do médium com o perispírito do espírito que está ali exercendo a ação no trânsito mediúnico, o espírito comunicante. Tá? Então, o espírito precisa fazer essa combinação fluídica, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa atuar sobre. Pessoal, vou pedir para que todos possam desligar o áudio para que não dê nenhuma alteração. Aí a gente só liga quando a gente for realmente participar, tá bom? Por gentileza. Voltando ao que eu estava falando. Então, o espírito, ele precisa ter essa combinação, né? Ou seja, do fluido, né? Do fluido que vem do médium, que aí realmente, como a Graça falou, que é o fluido vital, o fluido animalizado, junto com os fluidos dele, que o fluido do meio ambiente, que é o ectoplasma. Então, ele precisa dessa combinação fluídica, assim como qualquer efeito físico, para que ele possa imprimir no médium todas essas qualidades. Tá? Então, Allan Kardec ele vai começar falando para nós, explicando por que é possível este efeito. E depois, o médium, ou seja, o médium que tem essa capacidade, que tem esse dom mediúnico, como a gente quiser chamar, tá? Ele tem já, antes disso, né, o perispírito dele, assim como aqueles médiums, né, como nós estudamos na semana passada, que conseguem emancipar a sua alma e ainda parecer como vivo estivesse em outro ambiente, e eles conseguem fazer isso, lembra por qual qualidade do perispírito que nós estudamos? Pela expansibilidade. Então, acontece esse mesmo fenômeno aqui, segundo Allan Kardec. Então, para que o espírito possa realmente imprimir as suas impressões e as suas qualidades no médium, a alma do médium, ou seja, o espírito do médium se expande através do uso do seu perispírito. Deu para entender, pessoal? Lembrando, tá, que isso aqui são apenas noções básicas que o Allan Kardec ele tá nos colocando, tentando, né, como um bom professor que ele era, tentando explicar para nós, deixando mais claro para a gente, só para a gente entender o fenômeno. Aqui é o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, falando para a gente, né, como eu falei, dessa dificuldade que muitas vezes o Allan Kardec tinha de explicar para a gente alguns fenômenos, tais como esse do capítulo 7, justamente porque faltava a ele alguns estudos que viriam depois, né, que seria da alçada até de outros autores e de outras pessoas que fossem pesquisar. Um deles é esse estudo, né, o estudo mais avançado sobre o perispírito e sobre o fluido, né, o perispírito, o fluido, o ectoplasma. É por isso, né, talvez se Allan Kardec voltasse, ou se ele tivesse, ou se nós tivéssemos, né, o espiritismo, na verdade, tivesse um outro Kardec
né, que revisasse toda a obra, né, ele talvez poderia até complementar este nosso estudo, justamente porque ele teria acesso a muitas mais pesquisas e informações do que ele teve até o século XIX. Né? Então, a gente tem que levar isso em conta quando nós estamos estudando a obra. Alguns autores, né, inclusive quando Allan Kardec vai começar a explicar para a gente, porque acho que até ele mesmo percebe que está um pouco confuso, ele vai tentar, porque assim, como que vai entrar na minha cabeça, né? Como que vai entrar na minha cabeça que, como assim o espírito consegue até imprimir a voz? Vocês já viram, por exemplo, o Divaldo, quando ele está, às vezes, finalizando uma palestra, essas palestras que ele faz, né, as palestras públicas que né, muitas pessoas vão, 500 pessoas, que fecham estádios, né? E ele muitas vezes vai fazer alguma prece, e ele entra em transe mediúnico, e ele faz a prece pelo Bezerra de Menezes, que ele até, a voz é do Sim. Bezerra de Menezes. Vocês já viram? Sim, eu já vi. É bonito, né? É muito Uma das faculdades do Divaldo, né? Uma das, né? Não é dentro do rol, né? Dentro do rol de mediunidades que ele apresenta. E aí a gente pensa, né? Como que o Divaldo, né? Será que é o Divaldo? Será que é o espírito? Ou seja, como que eles conseguem fazer isso? Porque exatamente, a gente pode até. Eu vou até ver se tem alguns vídeos gravados, né? Deve ter pelo YouTube alguns vídeos gravados, ele fazendo prece, às vezes dando comunicação psicofônica com a voz do Bezerra de Menezes. Então, como que eles conseguem? Eles pensam, né? Como será que eles conseguem? Né? Entra até na nossa cabeça que o médium, com a própria voz, consegue transmitir a mensagem. Né? Isso é a psicofonia clássica, né? Ele consegue colocar, mas seria a própria voz do próprio médium, Divaldo, falando a mensagem que o Bezerra de Menezes ali. A gente até imagina que o espírito, né, está como estivesse ao lado ali, e ele estivesse falando e dando a mensagem. Mas como que ele consegue? Então, pode até parecer, apesar, como nós vamos estudar daqui para frente, nos capítulos né, que virão ainda, apesar que a psicofonia clássica, vamos colocar assim, ela é uma mediunidade de efeito inteligente, quando o Divaldo, né, no exemplo, ele está dando a comunicação com a voz do espírito, aí não é mais de efeito inteligente. Apesar da mensagem ali ser uma mensagem inteligente, né, de vindo de um espírito inteligente, de uma alma inteligente, mas o efeito é um efeito físico, porque eu preciso dessa combinação. Então, alguns autores vão colocar assim, olha, para a gente começar a entender. Vamos imaginar que é como se a voz do Bezerra de Menezes se materializasse, né? Se materializasse no corpo do médium, que ali no caso seria o Divaldo. Dá para tá um pouco confuso, né? Mas então como o Allan Kardec, por isso que ele explica primeiro o fenômeno de materialização, ou seja, de impressão, para depois a gente entrar na nossa cabeça de vez que eu posso materializar essa voz. Então, ali não é que o Divaldo materializou, a gente não está vendo o espírito do Bezerra de Menezes, mas nós estamos ouvindo o quê? A voz dele. Né? É ele que está transmitindo com a voz, com o jeito dele. Ou seja, o que está, né? Por isso que alguns autores vão falar que esse processo é como se fosse um efeito físico, não é um efeito inteligente, porque ocorre essa combinação de fluidos, ou seja, é uma materialização daquele fenômeno, no caso aqui, no nosso exemplo, é a voz. Deu para entender, pessoal? Pode falar, Nietzsche. Ô, Ana, Então, por exemplo, Só um depois minutinho, Graça. Pode falar primeiro. o Divaldo serve apenas como instrumento para emprestando o seu instrumento, no caso, não a voz, mas as cordas vocais, para poder permitir a mensagem do Bezerra e a voz também? Então, a voz,
né? Ela não está vindo das cordas vocais, apesar da gente ver a aparência. Então, o que acontece ali? Lembra? O Divaldo está com a alma dele emancipada, apesar da gente não estar vendo, não sermos videntes, por exemplo, não estamos vendo. Então, o Divaldo está com a alma dele emancipada, que possibilita essa combinação fluídica para que o Bezerra de Menezes, o espírito, possa ali botar a voz dele de forma tão material que o nosso ouvido do corpo físico escute. Então isso é uma transfiguração. Então, apesar do nome parecer diferente, parece que foi o Divaldo que modificou a corda vocais dele e ele conseguiu produzir a voz. Não, é como se a voz se materializou através do médium, que serve como esse veículo, serve como esse intermediário, mas ele também está agindo. Porque se não fosse vamos colocar assim, essa possibilidade fluídica do próprio Divaldo, do próprio médium que detém, vamos colocar assim, essa qualidade, o Bezerra de Menezes não ia conseguir causar esse efeito. Entende? Ele não ia conseguir imprimir a voz dele, o jeito dele, às vezes até tossindo, né? Algum trejeito, usando o corpo do Divaldo. Então, eu usei os fluidos magnéticos do Divaldo, porque ele é um homem encarnado, antes de tudo, ele é um homem encarnado, é da matéria dele, mas a voz era do Bezerra de Menezes. Entende? Então, então a voz se materializou. Por isso que é um fenômeno raro, né? A gente não vê isso o tempo todo, né, com todos os médios. Obrigada, entendi. É um pouco confuso, né? É por isso que o Allan Kardec coloca aí, né? É exatamente isso que nós temos, que os espíritos nos deram como explicação. Mas talvez nos falte ainda desenhar melhor, né? Porque a gente ainda não avançou no estudo, como o Allan Kardec coloca. Pode falar, Graça. Ana, eu vou dizer para você, é outro assunto complicado, né? Porque a gente confunde, né? Por exemplo, o que a gente sempre ouviu dizer é que o médium, né, o espírito toma e utiliza das cordas vocais, como a Neide falou. Agora, isso na psicofonia, né? Na psicofonia, sim, não, na psicofonia. Isso. Sim, mas aí vem uma outra possibilidade dessa voz aparecer num fenômeno diferente da transfiguração. Isso. E transfiguração, né, naquilo que eu pelo menos entendia, era o fenômeno que aconteceu com Jesus, né, quando ele se transfigura, né, Isso. mundo A e gente tal. vai falar, né, que é um exemplo que está na É um Bíblia, bem vivo, clássico, né? Um um clássico, né? clássico da transfiguração. Então, para mim, por exemplo, é novidade a transfiguração A da voz voz. também. Por exemplo, no caso de Cristo, né, a gente pode até já falar e depois a gente avança os slides. O que aconteceu com ele? No dele foi que a veste dele ficou toda branca, se iluminou, né? E tanto ao ponto de quase cegar ali, né? Os irmãos ou os primos, de acordo com a interpretação bíblica que você tem. Então, o que aconteceu com ele? É um fenômeno, ou seja, ele modificou ali a sua forma, mas acontece que no caso de Cristo, em especial, ele não precisou que um segundo elemento ali espiritual, ou seja, um espírito, tivesse agindo para que ele pudesse provocar esse fenômeno. Ou seja, ele, pela elevação espiritual dele, ele já conseguia fazer isso por conta própria, vamos colocar assim. Né? Então, ele se iluminava, ou seja, ele se transfigurava, modificava a sua estrutura psíquica, aliás, do perispírito, assim que ele quisesse. Ele já tinha esse controle, justamente por ser Cristo. Né? Então, quando Allan Kardec vai trabalhar isso, ele vai trabalhar isso lá na Gênese, na verdade, né? Então, quando ele está falando sobre os milagres de Cristo, né? O que ele pontua sempre? O Cristo não era médium, né? No sentido da palavra que a gente conhece. Ele já trazia, ou seja, como se o perispírito dele já fosse tão evoluído que ele já usasse todas as funções.
ele já soubesse usar sem precisar de combinações fluídicas, entende? Ele mesmo já produzia esse fenômeno de forma natural. Sim. Não, eu entendi Né? essa diferença. É que, assim, como a gente disse, classicamente, a palavra, A a gente palavra, né? entende dessa maneira, como uma expansão, não sei, do perispírito dele, essa luz, É uma né, que expansão, modificou, tal. exatamente. Então, é aí quando vem agora nessa questão da voz, né, quando o Divaldo, e eu já vi vídeo do Divaldo fazendo a prece com a voz do Bezerra, Do Bezerra, né? é, esse nome, então, para mim, para explicar esse fenômeno, é isso que eu estou dizendo, eu não conhecia. Então, é Uhum. bacana a gente aprender. Obrigada. É porque muitas vezes a gente passa pelo capítulo, né? Por isso que a gente tem que, assim, de cada parágrafo, a gente tem que, né, e pegando os exemplos. Muitas vezes passa alguns conceitos e confunde mesmo. Muitos ainda mais de efeitos físicos, são, que a gente não tem tanta prática na carga espírita, por exemplo, a gente não vê grupos mediúnicos de efeito físico. Então, assim, a nossa tendência, muitas vezes, é pegar os conceitos e como se constrói uma comunicação ou um fenômeno de efeito inteligente, né? E a gente tenta, a interpretação muitas vezes é diferente, apesar de ser tudo efeitos mediúnicos, mas a interpretação é um pouco diferente. Quem que tinha levantado a mão? Foi você, Janete? Foi eu, Ana. Pode falar. É só para entender, pegando um pouquinho ali da você e da Graça falando, a psicofonia, né? Então, eu não sei, esse tema é difícil mesmo. Na psicofonia normal, de um médium normal, aí tem todo aquele processo que a gente já está estudando, já é mais fácil de entender. Mas nesse caso, ele usa o fluido, e nesse caso da transfiguração, sempre vai ter o ectoplasma. Seria isso? Essa a diferença? Ou não? Não seria só isso, mais coisa? É porque esse aqui é um efeito físico. Então todos os fenômenos de efeito físico, ele vai precisar dessa combinação fluídica. Então, que nós vamos chamar depois, no futuro, Allan Kardec não usa essa palavra, mas depois não vamos chamar de ectoplasma. Então, eu preciso. Então, o efeito inteligente é outra coisa, tá? Os efeitos que a gente vai começar a estudar. Tá? Os efeitos inteligentes é outro entendimento. Aqui é um efeito físico, ou seja, a voz se materializou. É um efeito físico. Pode ter aparência, quando a gente está vendo assim, né, numa palestra, né, pode ter aparência de um efeito inteligente, mas é um efeito físico, porque eu tenho toda essa combinação fluídica. Né? Eu não tenho. Por exemplo, assim, não é o Divaldo que está falando com a voz dele, né? E apenas a mensagem está passando, né? Está passando por ele e ele transmitindo ao público com a própria voz do médium, que é o mais comum, né? Que é o mais comum e o mais usado. Por que é o mais usado? Porque é a mesma coisa. A mensagem vai ser a mensagem é a mesma. O que importa é a mensagem, vai dizer o Allan Kardec depois. Então não tem por que a gente investir tanto em efeitos físicos que demandam. Imagina a demanda de fluídica que tem para que ele possa produzir esse fenômeno. Né, para que ele possa, por exemplo, falar com a voz do próprio espírito. Isso aqui, isso porque a gente está falando do Divaldo, mas o Allan Kardec traz exemplos muito mais impressionantes, onde o médium ele se transfigura totalmente, não com a voz, o trejeito, a altura, tudo. É como se o médium como fosse uma mágica, né? Porque não posso falar de mágica e nem que isso é um fenômeno sobrenatural, porque tem uma explicação, né? Porque a gente pode interpretar que está dentro do que Deus nos coloca como leis, né? Então, o fato da ainda ser difícil para a gente compreender, né? Às vezes, por nos faltar conceito, por nos faltar palavra, isso não quer dizer que isso seja sobrenatural. Então, assim, né, a gente falou do Divaldo, que é o exemplo, uma figura viva, né, que está perto de nós, que a gente pode acessar a qualquer momento. Agora, o Allan Kardec, nessa obra aqui,
ele já traz vários exemplos até muito mais impressionantes de médios que pelo, né, teve um caso, que acho que é qual que ele vai, já logo acha aqui, de uma médium, que ela dava uma comunicação atrás da outra, e todas ela assumia, né, de forma física as expressões do espírito, uma atrás da outra. Né? Então, assim, será que são todos os médios que conseguem essa proeza? Não. Agora, a mensagem, depois do Allan Kardec, a gente vai chegar a essa conclusão com os capítulos que ainda vem. A mensagem é a mais importante. Então, um médium que mesmo sendo da mais simples, da mais simplicidade possível, né, ele vai dar a mesma mensagem que aquela que assumiu as mesmas formas do espírito comunicante. Entende? Então, estão de forma muito mais rápida e que não deixa o médium cansado, né? Porque imagina essa médium que dava uma comunicação atrás da outras, de vários tipos de espíritos, ou seja, não é só espírito bonzinho, não é só espírito amigo que vem, e ela assumia os traços físicos, né, os jeitos, tudo, de ficar mais um atrás da outra numa mesma sessão mediúnica. Né? Então, imagina o cansaço que essa médium tinha depois, né, justamente por envolver o fenômeno físico. Pode falar, Edson. Pelo menos para mim é difícil falar de um assunto desse e não lembrar, extrapolando um pouco a nossa esfera, da questão dos terreiros, que a gente sabe que pode acontecer também. Será que é real? Acontece isso lá também? Olha, o próprio Allan Kardec vai finalizar o capítulo dizendo que esses fenômenos não pertencem somente à seara espírita. Então, eles são fenômenos que a gente vai encontrar no mundo inteiro, independente daquele que sofre o fenômeno, ou até do espírito comunicante, ele ser espírita ou não. Né? Porque o que isso acontece? Isso é uma questão, né, do próprio médium que possui essa qualidade, essa forma de se comunicar de forma física, né? Tanto que o efeito físico, e temos médium de efeitos inteligentes, de efeitos físicos em qualquer esfera, não só no centro espírita, né? Aí a gente já não está falando de espiritismo, e sim de espiritualismo. Isso, agora, exatamente. Então, assim, agora, se esse fenômeno é interpretado, como é encarado, por exemplo, pelos outros irmãos, né, como a Umbanda, por exemplo, eu não sei te falar, desconheço, tá? E como eles interpretam. Inclusive, muitos deles até estudam Allan Kardec, né? Muitos deles até estudam o livro dos médiuns, justamente até para poder entender. Eu não sabia, legal. Sim, alguns estudam, né? Às vezes chega até lá na casa espírita, lá no centro, para poder fazer os estudos iniciais, como o ED. Eles não querem deixar de ser umbandistas, por exemplo. Fala só, vim aqui só para pegar o estudo, eu quero saber o que o Allan Kardec tem a nos ensinar ou a nos complementar, né? Super válido, super válido. Agora, exatamente como que é a prática, como eles interpretam, né? Isso eu não sei te passar. Legal. Mas Valeu. O próprio Allan Kardec falou que todos os fenômenos, né? Eles, o Espiritismo escolheu alguns fenômenos para poder estudar. E outras ciências, às vezes, têm outras opiniões, outros olhares também, né? Seria até arrogância da nossa parte achar que seria só os espíritas, né? Exatamente. Então, pode falar, Zé. Eu ia falar que esses fenômenos acontecem tanto que agora, há pouco tempo, aqui, parece que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde que pegava fogo em colchões e chamaram o padre para benzer e não sei o quê. Eu só para elucidar o que ele estava falando ali, que os fenômenos acontecem independente de conhecer ou não o espiritismo, ou saber ou não da existência dos fenômenos, né?
Exatamente, exatamente. O Allan Kardec, lógico, né, como ele está elaborando uma ciência, ele vai falar assim, olha, se você tiver o conhecimento espírita, ou o conhecimento no mundo espiritual, ou dos espíritos, né, ele usa de várias expressões, ele vai dizer, vai ser muito mais fácil, inclusive, para a gente combater o medo, né? Muitas vezes para a gente combater o medo. Pode falar, Zé Alberto. Só para corroborar o que você disse lá Por favor. pro Eros e para todos, este ano não, mas o ano retrasado e o ano passado, eu tive alunos do ESD, que eu faço o primeiro modo de iniciação, da Umbanda. Aí eu perguntei, não, e eles falaram o seguinte, é orientação das pessoas lá da Umbanda que viesse ao centro kardecista para aprender e levar conhecimento para lá, sem deixar de ser um bandista. Esse ano não tá tendo, mas o ano retrasado e o ano passado eu tive duas alunas que eram da Umbanda e com o mesmo modus operandi. São orientações deles mesmos para que viesse a doutrina kardecista, de Kardec, para aprender e levar conhecimentos lá para eles, porque eles não estudam essa parte filosófica, né? Então era isso, Ana, só para complementar e corroborar o que você disse. Obrigada, Zé Alberto. É verdade, né? Tem muitos chegam na casa realmente de outras crenças. Alguns anos atrás, a Ilza teve até uma aluna muçulmana, né, que estava ali em pesquisa, na verdade, né, em algum trabalho que ela estava fazendo, algum projeto que até, inclusive, envolvia a universidade, a UEL, né, então, muitos vão né, o que será que esse Allan Kardec tem a nos dizer, né, né, ou talvez, no caso da Umbanda, acredito que seja até para interpretar os fenômenos que eles têm, né, não, isso como eu falei para o Edson, eu não sei dizer, mas é bem interessante essa questão, né, da visita de outros irmãos com outras mentalidades, né, virem era o que o Allan Kardec queria, né, que o espiritismo fosse tocado, conhecido por quase todos. Quem mais levantou a mão? Acho que tinha mais alguém, né? Eu, Ana. Ana, Oi, Nélia, esse, pode falar. a transfiguração é só espírito superior que faz os espíritos inferiores? Inferior também. Essa médium que, por exemplo, o Allan Kardec traz como exemplo, que era um atrás do outro, né, que depois, né, o Allan Kardec, ainda estamos no capítulo 7, depois nos outros capítulos ele vai até falar sobre a importância de colocar limites em comunicações dos médios, porque é um desgaste do perispírito físico, inclusive, muito grande. Então, essa médium, por exemplo, que dava comunicação, e a cada comunicação sofria esse processo, muitos deles eram espíritos inferiores, inclusive obsessores. Tanto que o Allan Kardec fala, tinha hora que ela estava, né, aliás, dando passividade, né, a um espírito bom, né, onde a sua fisionomia assumia, né, e dava paz, e depois o próximo da fila já era um totalmente oposto, totalmente diferente, ou um sofredor, ou um obsessor, né? Então, assim como todo fenômeno físico, apesar da moral exercer a qualidade no seu fenômeno mediúnico, ele não é o fator que predomina. Tá? O que predomina é a minha disposição orgânica, é a minha disposição do meu perispírito também, da minha capacidade de doação fluídica, além de expandir a minha alma, expandir o perispírito. Né, o espírito, lógico, usando o seu corpo fluídico. Então, é independente, tá? Os efeitos físicos, né? Tanto que a gente pode ter, o médium pode não ser uma boa pessoa, o espírito pode ainda ser ligado ao mal, né? Então, independente da moral do médium, quanto da moral do espírito comunicante.
É diferente, né, como a Graça levantou como exemplo, é diferente do caso de Cristo, tá? O Cristo, logicamente, a moral mais alta que a gente, né, que a gente já teve, pelo menos que pisou aqui na Terra, ele, justamente pela sua moral e pela sua grandeza, né, ou seja, ele já era o Espírito Puro. Espírito Puro é aquele que já completou todo o conhecimento humano, até além disso. Então, ele já sabe todas as técnicas de domínio do seu próprio corpo físico, aliás, do seu próprio corpo espiritual, e físico também, quando esteve encarnado. Né? Então, isso é uma qualidade, é uma conquista evolutiva desses espíritos mais evoluídos. Mas, de uma forma geral, né, isso o Cristo a gente coloca como exceção, mas, de uma forma geral, aqui, pela explicação que o Allan Kardec está dando até o capítulo 7, a gente pode perceber que a moral, ele mesmo frisa isso, a moral não é um fator que vai facilitar ou impedir o efeito físico. Entendeu? Ok, obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Meio difícil mesmo, né, esse capítulo. Tanto, ó, que eu fui buscar no Zimmermann, fui buscar no Filomeno de Miranda, são autores, né, que estudaram bastante o Allan Kardec para nos trazer, para tentar, né, ou seja, o que o codificador está falando aqui no capítulo 7. Porque tem hora, né, que a gente parece até meio, se a gente for ler, fazer uma leitura corrida e muito rápida, parece até um pouco mágico ou fantasioso, né? Mas não, mas tem toda uma explicação, né? Então, por isso que eu falei, quando a gente estuda bem as funções, o perispírito e quais são as funções que ele pode atuar, inclusive nas pessoas que nascem com a mediunidade, e também um pouco sobre a teoria de fluidos, a gente vai começar a desenhar, né, e ver que isso não então realmente é possível, né? Então, tanto que a gente tem que ler, reler a cada capítulo, né, várias vezes. Pode falar, Zé. Eu ia falar assim que nós, quando lermos alguma coisa lá daquelas, esqueci o nome do livro, onde que tem o Peixotinho fazendo tantas, emanando, né, esse ectoplasma. Ectoplasma. E não esquecendo, né, que cada vez que emanamos o ectoplasma, ele sai e vai ter que retornar para o mesmo médium. E isso que incorre, que muitas são as vezes que esse ectoplasma sai contaminado, né, e retorna com doenças que estão no ar. Porque ele, então, porque ele já entra no meio ambiente, né? Ele entra ele entra em contato com os fluidos do meio ambiente, né? Agora, sobre esse assunto, assim, muitos autores vieram depois do Allan Kardec, né, Zé? E deram muita informação que o Allan Kardec não viu, por isso que a gente não vai encontrar aqui no capítulo 7. Então, falando, né, ao qual hoje nós temos, né, lógico, gente, são tudo teorias, né, é importante a gente sempre separar, né, que eu sempre falo em sala de aula, o que é princípio e o que é teoria, né, muitas são as teorias que a gente tem que ler, colocando, lógico, o Allan Kardec ali como nosso gabarito, como o nome diz, como a nossa base. Porque muitos estudos, pode ser um autor como Zimmermann, pode ser um autor espiritual como André Luiz, como Filomeno de Miranda, a gente sempre tem que ler com esse olhar crítico, né? Hoje, alguns autores, quando vai falar, né, sobre ectoplasma, fala em qual parte da célula, como fosse biologia, em qual parte da célula que a gente produz o ectoplasma, né? Ou seja, o Allan Kardec não tinha no século XIX, né? Não tinha esse estudo celular, né, tal, se tinha, era muito embrionário perto do que nós temos hoje. Então, ele não ia trazer, né? Então, muitas teorias podem, né, ainda consideramos válidas, né? Por exemplo, a FEB considera válida, por exemplo, porque faz sentido, parece complementar, aliás, não pode mais falar complementar as obras de Kardec, né?
porque as obras de Kardec não dão a entender que elas não são completas. Mas vamos colocar assim, parece fazer sentido com as obras de Allan Kardec, mas são teorias, né? A gente não pode, né, a gente tem que ter esse bom senso do Allan Kardec, né, nunca fechar, né, o conhecimento. Até porque, né, como diz os espíritos nos colocaram lá, desde as primeiras perguntas, lá da primeira obra, né, o que os espíritos responderam a Kardec? Que a gente vai pesquisar, fazer, a gente pode criar a teoria que a gente quiser, mas ainda somos selvagens, né, como eles colocam, né, nossa linguagem ainda é muito primitiva. Né? Então a gente tem uma vaga noção, temos uma vaga noção do que é o perispírito, temos uma vaga noção de como acontece a comunicação mediúnica, temos uma vaga noção do que seja Deus, né? Então a gente mais fazer a teoria, né? Cada autor é livre, né? Mas basta a gente nunca, pelo menos essa interpretação que eu tenho, né? Quando eu leio, e a gente percebe que o Allan Kardec ele não quer que a gente feche nada, né? Ele mesmo não fechou. Então, pode ser que daqui a 50 anos venha algum autor espiritual, a gente evolua na pesquisa espírita e fala, olha, troque o componente celular ali, algum detalhe que a gente acredita hoje, né, a gente ainda, né, os livros que nos informam, pode ser que caia tudo por terra. Né, mas alguns princípios não, né? Ou seja, o nosso, a gente pode considerar que temos alguns pontos de partidas que não vão cair por terra. Se cair por terra, o espiritismo deixa de ter o seu espaço enquanto ciência, né? Então que o espírito existe, a gente já sabe. Já tivemos vários tipos de provas, né? Agora, o que pode mudar são alguns fenômenos que a interpretação, né, que temos de efeitos de efeitos mediúnicos que esse espírito se manifesta. Por isso que a gente cria várias teorias, né? Justamente, talvez, pelo Allan Kardec não ter fechado, né, as teorias, né, muitos autores viram brechas ali, né, para poder fazer as suas teorias. O André Luiz, por exemplo, né, um dos grandes autores, um dos grandes autores espirituais, né, que fez, né, ele lançou muitas teorias. Muitas delas, lógico, né, já tem mais de 50 anos no mercado aí, e elas se tornam, né, têm se tornado válidas, ainda mais no campo mediúnico. Mas será que daqui a 50 anos serão? Não, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a base está aqui, né? Que há um espírito que tem um perispírito que possa se comunicar e que se comunica horas de efeito físico, horas de efeito inteligente, essa é a base. Agora, a forma como a gente interpreta, ou seja, a lente que nós temos hoje, os conceitos que nós temos hoje, a forma como a gente interpreta, essa forma ela pode mudar. E com certeza, né, daqui a 500 anos ou sei lá quanto tempo, esses conceitos podem até mudando o nome, né, a gente vai, a lei da evolução, né? A tendência a gente entendendo mais um pouquinho, né, e crescendo e entendendo mais um pouquinho. Por enquanto, a gente vai, né, Zé? A gente vai tentando, formando as teorias aqui, né? É uma forma, né? É a nossa busca. E esse capítulo, né? Acho que ele representa bastante isso, né? Essa tentativa que o Allan Kardec tem de explicar esses fenômenos que não tem como a gente ignorar, né? Porque eles, inclusive, são físicos. E é uma busca, né? Ou seja, o que eu vou fazer com isso? Igual que ele fez com a mesa girante. Né? Por que essas mesas falam? Por que elas giram? O que elas ditam frases inteligentes? O que há por trás disso? Né? Essa mesma energia de pesquisa aqui, né? Como que esse médium consegue, né? Como que ele consegue produzir esses fenômenos tão raros, mas que existem, né? Não é porque eles são raros que eles não aconteçam em várias épocas da humanidade. Como, né? Como que eles conseguem fazer essas mudanças em seu aspecto, ó, de um corpo vivo, na definição que ele coloca, né? Essa mudança, como que o espírito consegue fazer isso? Então, ele vai tentar aqui para a gente, né?
Por isso que ele traz muitos estudos de caso, primeiro para comprovar que o fenômeno existe, para comprovar que ele não teve contato apenas com um caso só, isolado, que de um caso isolado eu vou formar uma teoria, não, que ele, né, exatamente como método de pesquisa que, né, que ele tinha na época, analisar vários casos, observar vários fenômenos para depois tentar criar uma teoria, que é o que ele fez aqui no capítulo 7. Então, o que ele está falando? Alguns fenômenos, algumas comunicações mediúnicas de efeitos físicos, onde o médium se transfigura, onde ele muda todo o seu aspecto do seu corpo, né? Como que isso acontece? Aí aqui tá alguns exemplos, ó. As modificações na aparência do corpo físico do médium. Ó. Ele pode, o mais comum é esse, alterar os traços fisionômicos, né? Assumir a personalidade, ora serena, ora brava, né? Depende do que o espírito está ali imprimindo. Então ele vai mudar, né? Ele muda todo o seu rosto, né? A mão, às vezes o corpo, assim, né? Que está sentado, a forma exatamente como o espírito quer imprimir. Alterar a voz, que é o exemplo que a gente começou falando do Bezerra de Menezes e do Divaldo. Ou seja, ele altera a voz, ou seja, ele é como se estivesse imprimindo ou materializando a voz ali no médio, alterar o peso. O Ernesto Bozano, acho que nesse livro aqui que eu coloquei, né, os fenômenos de transfiguração, né, Ernesto Bozano, ele teve contato com alguns médiuns que pareciam mais pesados ou pareciam mais leves, assim, foram pesados no mesmo dia que fizeram, né, não é que fizeram regime, né, ou engordaram, tá? Durante o transe mediúnico, enquanto eles estavam, né, sobre o exercício da faculdade mediúnica, o corpo deles ou ficou mais pesado ou ficou mais leve, de acordo, como se ele estivesse assumindo o peso físico que o espírito tinha, né, ou que o espírito apresenta. Né? Então, posso alterar, inclusive, isso. Alterar a altura, né? Então, aquela média que Allan Kardec ele coloca para a gente como exemplo, ora, ela era no corpo todo, né? Ela assumia, era por completo, que é o mais raro ainda, né? A modificação era no corpo todo, inclusive, a média ficava mais alta. E esconder, né, partes do corpo, né? Então, como se o Allan Kardec ele vai falar, é como se essa própria expansão do perispírito, né, ele criasse essa barreira e a gente não visse mais algumas partes do corpo do médium. Tá? Lembrando que aqui é a alteração do médium, o espírito ele não se encontra, como no outro exemplo, no outros casos que nós estudamos, a gente não está vendo o espírito, tá? Assim como era no caso que o Peixotinho fazia, por exemplo, né? O espírito ele está apenas ali comandando, né? Imprimindo no médium as suas qualidades. Então ele não está de forma, ele está na sua condição espiritual comum, tá? Ele só está atuando ali, imprimindo. Ana, Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. No filme do Zé Arigó, ele modifica a voz. Eu não sei se você assistiu. Isso é um exemplo de transfiguração? Sim. Ai, também. agora entendi. Também. Então, Ele era outro, né? Com muitas faculdades mediúnicas, né? uhum. Apesar, tanto né, quando a gente tem médios, né, que tem essas habilidades ou físicas muito raras ou muito incomuns, assim, ou muito, né, que aos nossos olhos, né, tipo, a gente até se espanta, mesmo a gente tendo conhecimento espírita, eles terminam ficando famosos, além do processo de cura, né, além das curas que ele realizava, né. Então, eles terminam ficando famosos. E alguns ficaram famosos por Allan Kardec também, né? Tanto que ele coloca aqui na obra. Então, assim, quando nós temos, quando a gente tem
esses médios, né? Como a gente falou no primeiro exemplo com o Divaldo, que eles imprimem, né? Eles sofrem a influência, porque quem imprime é o espírito, né? A voz dele. E ele não está falando, né? Se a gente for observar, ele não está falando com a voz dele, né? Ele está usando, né, essa condição daquele médium, que poucos têm, né? Que poucos têm. Né? Então é diferente, né? E esquece aqueles médios mais comuns que dão comunicação pela fala, né? Esse é um outro processo, é um outro entendimento. Aqui não, aqui é o espírito, ele mesmo está falando, tá? Só que quem nós estamos vendo falando é o médium, tá? É o médium que está falando com a voz dele. Né? Então, por exemplo, aqui é o médium, é o espírito que assume que é mais alto, aqui é o espírito que é mais pesado ou mais leve, né? Então, assim, é o espírito que tem essa qualidade, não é uma qualidade do médium. Fica difícil, né, quando a gente não está vendo o fenômeno acontecendo na nossa frente, né? Mas se a gente for pesquisar, há vários exemplos, né? Tanto que o Allan Kardec traz, né? E outros que o Allan Kardec não conheceu. Né? Mas é raro, né? Justamente talvez para a gente não ter, não é algo que a gente encontra na casa espírita assim, o tempo todo, os médios que conseguem imprimir, que conseguem. O que muitas vezes, né, hoje, por exemplo, hoje é muito, se a gente for na prática espírita, se a gente for, os médios, eles são educados, né, isso pela FEB, que a gente tenta, logicamente, colocar isso na casa espírita. Os médios, eles são educados eles já são treinados somente para efeitos inteligentes. E para efeitos inteligentes, eu não preciso, entre aspas, tá, desse show, ou seja, eu não preciso desse fenômeno que impressiona, eu não preciso imprimir a voz do espírito, eu não preciso ficar do tamanho do espírito, assumir o peso dele, assumir um trejeito. E muitas vezes os médiuns se manifestam assim, né? Não, lógico que não. Eu não quero dizer que todos têm esse mesmo fenômeno, tá? Mas quando eles começam a se exaltar um pouquinho, né, isso é até tido como falta de educação mediúnica. É lógico que tem críticos, né, e tem aqueles que são a favor, né? Lembrando que a FEB tem a difícil tarefa de formatar, de unificar os nossos trabalhos, isso é difícil. Né, porque como se eu quisesse somente um tipo de médiums, né? Como se eu quisesse todos os médios, eles têm que dar comunicação ou de psicofonia, né, ou de qualquer outra qualidade, todos do mesmo jeito. Né? E nem sempre isso acontece, porque quando a gente está falando de comunicação mediúnica, muitas coisas tem que levar em questão. Né? A educação mediúnica é um fator. O tempo, né, se é um médio iniciante, se não é um médio iniciante, as questões anímicas, né, as questões emocionais do médium, a facilidade que ele tem, o conhecimento que ele tem. Né? Então, isso tudo influencia. Então, vamos ter alguns médiuns que normalmente eles sentem algumas dores, então eles se mexem, né, um pouco. E alguns grupos que são mais sérios e são mais rígidos, justamente por eles serem mais fiéis à FEB, já cortam, né? Então, assim, então qualquer médium, talvez, possivelmente, que possa que possa também ter alguma qualidade de efeito físico como esta, é ali abafado, né, quando vai fazer a sua educação mediúnica. A gente estuda aqui de forma teórica, de forma teórica, mas na prática, pelo menos que nós temos nas casas espíritas do Brasil, o movimento espírita brasileiro, a gente abafou um pouco esses médios que tem muitos, né, tanto que muitos falam, esses médios que são, né, que dão show, esses médios, muitos, né, hoje o movimento espírita não vê isso muito com bons olhos, né, justamente porque o Allan Kardec falou, olha, não é preciso que a gente vai ter a mesma comunicação, então não é preciso que o médium assuma todas as qualidades, inclusive físicas,
do espírito. Mas isso não quer dizer que não pode, ou que não exista, né? Ou que isso seja falta de, que seja uma falta de educação mediúnica. Né? Então, inclusive, né, a gente pode ver, né, inclusive o nosso movimento espírita pode errar muitas vezes, porque em nenhum momento ali a gente vai ver aqui o Allan Kardec não recomendando que o médium possa assumir algum traço, alguma personalidade do próprio espírito. Lógico que isso tem que ter um controle, né? Imagina se for um espírito agressivo e ele queira tomar conta do corpo, né, e brigar com o pessoal ali da mesa mediúnica, ou até mesmo agredir fisicamente. Né? Lógico que isso tem que. E aí sim faz parte da própria educação mediúnica. O médium não vai deixar que isso aconteça. Só que ele possa, sim, assumir, né, algumas impressões. Né? Então, por isso que a gente estuda, né, essa parte muito, pelo menos no nosso movimento espírita, muito mais em teoria do que na prática, porque a gente não vai ter, né, vamos supor que tenhamos aqui um médium que tem essa qualidade, né, porque não são somente esses médios famosos que tem, né, isso, né, como o Allan Kardec falou, as faculdades mediúnicas estão espalhadas por toda parte, né, com famosos ou não. Então, se a gente tiver algum traço, né, alguma mediunidade de efeito físico que possa, que a gente possa vivenciar esses fenômenos, no nosso movimento espírita, infelizmente para alguns ou felizmente para outros, é abafado. Né? Então, a gente não tem isso na casa. E quando a gente não tem, né, como não é algo que eu preciso ou que me é importante, por isso que muitas vezes a gente deixa esse estudo de lado. Vamos pular esses capítulos aqui, porque, né, quando a gente está estudando o livro, né, quantos capítulos, pelo menos algumas pessoas, né, com quantos capítulos a gente pula? Não, mas é importante, tem bastante estudo, o Allan Kardec é uma tentativa aqui do Allan Kardec de explicar para a gente alguns fenômenos que a gente não ia conseguir interpretar sozinho. Né, como, né, se não tivesse o esforço que o Kardec e a equipe espiritual tiveram, né, de falar assim, olha, acontece isso porque a gente tem o perispírito e a gente emite fluidos, e aí há a combinação fluídica, é por isso que há a expansão do corpo, né, inclusive, o próprio Allan Kardec, né, ele nos coloca, né, assim como Cristo, né, ele conseguiu iluminar todo o seu corpo sem nenhuma influência mediúnica, né, justamente porque, inclusive, ele tinha um domínio do seu próprio corpo físico, né, o Allan Kardec, os espíritos, eles nos colocam. Se todos nós, né, porque a gente ainda não tem pela nossa condição de espírito que ainda somos, né, dominasse, inclusive, né, isso tudo pelo pensamento. Lembrando quem atribui qualidade aos fluidos e quem comanda os fluidos é o pensamento. Então, dá a entender para a gente que, inclusive, no futuro, ou seja, quando a gente alcançar os patamares evolutivos mais elevados, vamos ter, inclusive, o controle do nosso corpo físico, que é por isso, né, que o corpo físico de alguns médiuns ficam mais pesados, eles ficam mais altos, né, nem que seja ali durante o transe mediúnico, óbvio, né, e de um tempo curto, né? Só enquanto dura a comunicação. Logo depois, isso cessa, né? Os efeitos, eles somem, né? Assim como um vapor, como diz Allan Kardec. Mas, inclusive, houve ali uma mudança, nem que seja pequena, porque a gente consegue ver no seu corpo físico. E como que a gente consegue entender isso? Né? Porque a gente já tem um estudo onde a gente sabe que o nosso perispírito está ligado, né, ao nosso corpo físico, o comandando ali. Só que não é todo mundo que consegue ter esse controle mental, psíquico e de pensamento para a gente poder conduzir tudo. Né? Imagina para efeitos mais difíceis. Né? Mas dá a entender que a gente um dia vai conseguir. Né? Assim como Cristo, né, ele conseguiu. Alguma questão, pessoal?
É mais fácil entender esse fenômeno do que o do outro? Eu acho ele um pouco mais fácil. Apesar dos dois serem difíceis, né? E Do que o agora, da com os exemplos biocorporeidade. que você Oi? falou, com os exemplos que você falou, eu achei mais fácil. Eu não estava entendendo nada, mas agora, depois dos teus exemplos, eu comecei a entender. Que bom. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Depois aqui, né, o Allan Kardec, né, justamente porque ele está tentando desenhar esse fenômeno, né, então ele fala, para poder trazer para nossa mente o que ele realmente está dizendo, ele fala, olha, é uma mudança física mesmo, muscular, da própria fisionomia, né, então ele coloca isso para a gente conseguir imaginar e entender o conceito do fenômeno. Então, ele não está falando assim, é uma mudança é uma mudança do perispírito do médium, não, é do corpo físico dele. O corpo físico dele muda, né? Que muitas vezes você nem reconhece mais aquele médium, né? De tal forma, de tal sintonia que ele está com aquele espírito comunicante e que toma a aparência, né? Que ele toma a aparência. E aqui, né, como a gente pode, né, aqui no caso, por exemplo, de Cristo, né, quando o próprio espírito do médium, ele vai alterar as qualidades tanto no seu corpo físico como em toda a sua alma, né? E como que ele consegue fazer isso? Primeiro, ele expande o seu perispírito, né, a emancipação da alma, né, como a gente estudou bem na semana passada, por essa, justamente, então, por essa expansão, com os seus próprios fluidos, tá? Lembrando que aqui a gente não vai ter, não é mediúnico, ou seja, é somente o próprio espírito do médium ali, ou do encarnado, como Cristo estava, tá? E ele consegue mudar pelo seu pensamento, né? Lembrando que é na Gênese que a gente descobre que é pelo pensamento que os espíritos, tanto encarnado como desencarnado, atribui e modifica as células, né, do seu corpo fluídico e de todos os outros fluidos. Então, ele coloca e assim ele toma a aparência que ele quiser, tá? Então, ele se modifica. Agora, não é todos, né? Um dos casos que ele traz como exemplo é de Cristo. Então, Cristo, ele conseguia fazer isso por completo. Depois vai ter quando nós vamos ter agora a ação daquele espírito comunicante. Então, nós temos um médium, um espírito comunicante, né, que se ligam, né, o perispírito, um se liga ao outro, e os dois estão ali, né, em combinação fluídica, e é por isso que eles conseguem imprimir essas qualidades e modificar, inclusive, o corpo físico. Lógico que durante o transe mediúnico ali. E alguns exemplos, né, depois, alguns exemplos que o Allan Kardec ele vai trazer para nós, né, não só de espíritos encarnados, né, mas também de espíritos que estão desencarnados, que tomam, por exemplo, outras formas que não sejam a forma humana. É o mesmo princípio, tá? É justamente porque, pelo pensamento, o espírito consegue modificar, condensar e modificar ou plasmar, como diz o André Luiz, a forma que ele queira, né, de como ele quer aparecer. Então, muitos desses fenômenos, né, aí sim, muitos desses usados por alguns espíritos muito inferiores, para não dizer até trevosos, eles tomam formas de animais. Tá? Ele toma forma de animais, principalmente animais que assustam, né? Então, muitos desses são casos de obsessão, vai dizer o André Luiz, por exemplo, onde eles tomam essas formas em seu perispírito mesmo, que eles modificam. Isso também, o que é isso? Eles se transfiguram justamente para poder assustar aqueles outros, é uma forma de domínio.
né? E como que eles conseguem fazer isso, né? A licantropia, acho que o Zé Roberto, né, falou sobre esse assunto também em estudos anteriores, né? Os espíritos que tomam forma de lobos e de outros seres, de outros animais, com esse objetivo. E como que eles conseguem fazer isso? Porque eles já têm esse estudo do perispírito, eles já conseguem fazer essa combinação fluídica que prima, né, que imprime, que possa modificar o seu corpo fluídico ao ponto dele parecer a nós mesmo como sendo um animal. Até mesmo, por exemplo, espíritos, né, que às vezes que realmente tomam outra forma humana, né, ele modifica, por exemplo, ele toma uma forma de 5 encarnações anteriores. Ele quer aparecer com a forma que ele tinha há muitos anos atrás. Então, ele pelo pensamento, o que ele faz? Ele como se ele trocasse de roupa. Então, ele modifica todas as suas impressões e assim aparece ao médio vidente, aparece a comunicação, numa comunicação mediúnica, a forma como ele quer ser visto. E ele só consegue isso porque ele tem esse corpo fluídico, que é uma matéria, que é uma matéria, é um plástico, né, que é por isso que ele pode plasmar, por isso que ele pode imprimir ali o que ele quiser, né, sendo ele um espírito bom ou não. Pode falar, Graça. Ô, Ana, a gente pode pensar isso que é o mesmo princípio, porque assim, a gente vê, né, assim, alguns espíritos que se apresentam mais jovens de quando desencarnaram, com a aparência daquela encarnação, né, a última encarnação, mas mais jovens, né? A gente vê vários relatos de pessoas que, né, descrevem, por exemplo, rever um parente, alguém, e que está mais novo, né? Não tem aquela aparência de quando desencarnou já mais velhinho, doente. É a mesma coisa? É esse fenômeno, né? Isso. Uhum, tá. Então, por exemplo, ele aparece como ele quer. Então, por exemplo, Sim. o espírito, ele é o dono da vontade, né? Então, Sim. por exemplo, para que eu possa, eu sou um espírito, para que eu possa me comunicar com você, eu tenho que aparecer com a aparência que você me conhece. Porque senão, né, como você vai me reconhecer? Ah, eu estou falando com a Ana. Né? Então, se o meu objetivo é aparecer com uma forma, né, e independente da roupa que eu estou vestindo, se eu estou com a aparência mais jovem ou não, né? Então, o espírito toma a forma que ele quer. Ah, sim, tá certo. Né? Lógico que quando ele já está um tempo, né? Quando a gente está falando de espírito desencarnado, a gente tem que descontar aquele tempo que ele acabou de ter o desencarne, né? Ele está confuso ainda. Então tem que descontar essa parte aí que a gente estuda, né? Depois que ele começa a se habituar já na vida espiritual, relembrando como que era a vida espiritual, né? Ele começa a manipular. É igual a gente, quando a gente nasce, a gente não vai reaprender a andar, reaprender a como manipular os objetos, as coisas. É a mesma coisa acontece com o espírito, né? Então, ele como se ele mudasse a expressão. Só que, né, quando a gente, por exemplo, quando a gente lê o Nosso Lar, que é o primeiro livro da série André Luiz, né? A gente já vai ver, né? Então, o Allan Kardec nos traz isso como princípio, né? Os espíritos chegam na vida espiritual e ali começam a relembrar. A gente começa a perceber, né? A gente pode, né? Podemos ver alguns personagens, inclusive pelo André Luiz, que não é tão rápido assim, né? Não é essa tomada de consciência e essa manipulação fluídica, ela não é tão rápida. Então, eles não conseguem nem produzir roupas, trocar de roupa, né? A roupinha deles, eles não conseguem. Então, eles precisam de outros irmãos que estão dispostos ali, né? Fazer o alimento, fazer a comida, né? Então, eles trazem, né, depois, né, essa questão de vão tomar outra forma, ou é preciso de um tempo aí, né, no mundo espírita para poder manipular. Sim, é isso mesmo. Obrigada, Ana.
Imagina, Graça. Você tinha levantado a mão, Zé? Não, sei não. Ah, sim? Acho que não, né? Acho que ele respondeu que não, né? Vamos lá, pessoal. Então, o Allan Kardec, né, no capítulo 7, ele vai falar para nós, né, de espíritos que tomam outras formas, que a gente pode colocar como no mesmo fenômeno de efeito físico aqui. Vocês já ouviram falar sobre a escrita direta? Né? A gente está muito acostumado, né, a estudar os médios que traz as cartas mediúnicas, como o Chico, mas o que é? A mão do Chico ele escrevendo, né? Também tem alguns de efeito físico, algumas cartas de efeito de escrita direta, vamos colocar, que é quando é como se estivesse ali, como se eu plasmasse, é como se o espírito essa combinação fluídica é como se tivesse uma mão invisível ali escrevendo, pegando o lápis ou a caneta e dando a mensagem. Ou seja, não há nenhum médium sentado ali com o lápis na mão escrevendo a mensagem, tá? Ou seja, a mensagem ela está se colocando ali no papel como se fosse entre aspas, um desenho animado, uma mágica, né, como a gente tem falado. Mas não, e por que isso é possível? É como se é como se o espírito comunicante tomasse ali uma mão invisível e a própria mão dele, pelo efeito físico, justamente porque eu tenho essa combinação fluídica, eu consigo imprimir no papel as linhas, as palavras e a comunicação. Então, ele mesmo produz, sem o auxílio do médium, porque quando tem o auxílio do médium, ou seja, aliás, do médium efeito inteligente que está escrevendo, isso é psicografia, tá? Então, isso aqui não é. Isso aqui é quando é o espírito, tá? É o espírito que está escrevendo, apesar da gente não estar enxergando com os nossos olhos da carne, tá? É como se tivesse a caneta ali mexendo e realmente escrevendo uma mensagem. Então, então ele traça ali as linhas, né, a mensagem diretamente, sem aquela presença do médium. Eu preciso, lógico, né, da presença, teoricamente, né, como na maioria de todos os fenômenos que nós temos estudado, do médium, efeito físico, dos fluidos do meio ambiente e do próprio da própria energia fluídica do espírito comunicante. Mas é ali, né, como se as palavras tivessem saindo ali de forma invisível. Então, o Kardec nos traz, ele vai trabalhar melhor essa questão, a gente vai falar sobre a pneumatografia, ele vai desenhar melhor para a gente em capítulos daqui para frente, mas é um exemplo de efeito físico também, tá? E agora, o que a gente acabou de falar do próprio Divaldo, né? Que é a fala, né? É como eu não tenho, ou seja, não é o Divaldo que estava falando, é sim o espírito, né? Quando nós temos uma voz que se produziu, que se materializou ali, tá bom? Então, essa é a voz, é a voz direta, né, podendo ter um espírito ali ou não. Aliás, podendo ter um médium ali ou não, tá? No caso, por exemplo, do Divaldo, que foi o exemplo que a gente começou falando, né, o próprio Divaldo, ele estava ali, né, filmando, sendo filmado, e estava falando com a voz do Bezerra de Menezes. Aqui, ele pode, inclusive, estar longe. É como se a gente tivesse, é como se uma voz se materializasse aqui, né? Então e sem a presença de ninguém, né? Então a voz ecoa, né? E a gente escuta isso de uma forma como se o espírito realmente estivesse aqui, tá? Também efeito físico, como a gente tem estudado. Depois, né, como a gente já colocou, o Allan Kardec vai falar que é muito raro esse tipo de fenômeno, né? Onde praticamente o espírito
imprime, ou no papel a escrita direta, ou na fala, ou mudando totalmente o aspecto físico do médium, né? Isso é muito raro. Entre esses fenômenos, né, o mais comum, né, tanto que Allan Kardec vai colocar, esse aqui é o de Jesus, ó, que eu tinha colocado, que é na Gênesis, ó, no capítulo 14, que ele fala, que ele já comentou. Deixa eu ver se é aqui. E mesmo entre os médiums, tá? Que consegue, né, que consegue, junto com os espíritos, né, produzir este fenômeno, é muito raro esses ainda, tá? Que é totalmente, muitas vezes, essas modificações no corpo do médium é só parcial. Então, ele continua com a altura que ele está, com o peso que ele está, nenhuma parte do corpo dele some ou fica escondido, mas ele apenas mudou a aparência do rosto. Então é parcial, né? Ou seja, a gente consegue reconhecer que é o médium ali que está tomando traços daquele espírito comunicante, mas não de forma completa. Então, entre essas mediunidades raras, tá? Ele é o mais comum, vamos colocar assim. Então, é mais comum. Então, quando a gente tem um contato, né, de um médium que se transfigura e pega alguns traços do espírito comunicante, então ele vai manifestar isso de forma parcial. Agora, mais raro ainda é quando, né, é totalmente. Que você nem reconhece, que a gente nem reconhece mais o médium. Então quando é totalmente, o médium, né, como o Ernesto Bozano colocou, ele aumenta de altura, aumenta de peso, a voz, os olhos, tudo é como se eu estivesse me comunicando ali de forma direta com o espírito. Então, ele toma totalmente a forma do médium, que é o caso que ele traz, que o Allan Kardec traz para a gente, né, da médium, que a cada comunicação, uma atrás da outra, ela assumia totalmente a fisionomia e os traços de cada espírito que ela estava se comunicando, né, o que era ali da vez. Né? Então, isso é extremamente raro. Né? Então, por exemplo, o do Divaldo. O Divaldo, né, quando ele estava fazendo a prece com a voz do Bezerra de Menezes, ele foi total ou parcial? Ele foi parcial, porque ele não toma toda a fisionomia do Bezerra de Menezes. Eu não estou vendo ali o Bezerra de Menezes. Né? O cabelo tá o mesmo, é o Divaldo ali, porém com a voz do Bezerra de Menezes. Entende? Então, assim, ele não tomou a altura, o peso, ou talvez os gestos do Bezerra de Menezes, né? Só quem poderia julgar é que realmente ali conviveu, né, pessoalmente com o Bezerra. Então ele tomou o quê? Apenas a voz, né? A voz e alguns jeitos ligado à linguagem dele, ligado à voz dele. Mas ele não tomou a total fisionomia do Bezerra. Né? Então, por isso que a gente vai falar, não, então isso é parcial, né? E que é o que é a maioria. Mas, como diz Allan Kardec, já comprova, né, que é possível, sim, alguns médios em efeito físico tomarem em seu corpo, né, as modificações e os espíritos imprimirem nestes as suas qualidades de fisionomia, a sua fala, né, ou até mesmo, né, escrever ali uma carta mediúnica sem estar com a mão do médium ali. Né? Então, são todos fenômenos que impressionam, né, como a gente fala, impressionantes, mas que tem essa explicação. Por que é possível? Porque o nosso perispírito permite, né, tanto do médium quanto do espírito comunicante, a gente pode, né, todos nós emitimos fluidos que, combinado com esse meio ambiente, a gente possa, sim, produzir esses efeitos físicos.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Temos mais uns 2 minutinhos. Pena que o nosso tempo passa rápido, né? Um assunto tão denso. Mais alguma questão? Né, como o próprio Allan Kardec colocou ali, a gente vai trabalhar ainda, né? Ele não esgota essa discussão nesse capítulo. Esse capítulo, lógico, que ele deu a preferência para esses assuntos, né? Mas ele vai retomando melhor ainda nessa nossa obra em estudo, tá? Então, quem não leu o capítulo, tá, pessoal, leia, que é extremamente importante. Agora, quando a gente vai ler depois do nosso grupo de estudo, quando a gente está estudando aqui em conjunto, fica mais claro, e aí a gente volta ao texto, né? Parece que o texto é outro, né? Nossa, parece que a gente está lendo, nossa, parece que eu não observei essa linha, não li isso, né? E como sempre, eu vou compartilhar com vocês os slides, tá bom? Mas como texto de apoio, tá? Ele não entra nem valida a nossa a leitura, né? Não valida, não, ele não absolve da nossa obrigação de ler, tá bom? Então, para que a gente leia novamente esse capítulo 7 em casa, né? E qualquer coisa a gente discute naquele nosso dia que a gente reservou para poder fazer revisão de conteúdo, ou ali ou até mesmo ali no nosso grupo de WhatsApp, para a gente trocar as informações. Mais alguma questão, pessoal? Ô, Ana, eu vou Oi. só perguntar, nesse último parágrafo desse capítulo 7, Uhum. tem a expressão agêneres, né? Que são. Sim, eu coloco aqui, esse agêneres aqueles, quando o espírito, né, ele toma a forma material, ou seja, ele se materializa por um período um pouquinho mais longo, tá? E por um período um pouquinho mais longo, mas porque ele chamou de, ele não tem, ele não vai ter nenhuma estrutura biológica, ele não tem um corpo físico, por isso que logo ele some. Apesar de ser um período mais longo, né, apesar dele parecer aos nossos olhos, assim, que a gente pode até abraçar, ele emite calor, ele tem cheiro, mas se a gente furar ele, assim, ele não vai ter órgãos, entendeu? Não vai ser possível, ele não tem a matéria física, ele só é um espírito né, que se encontra em um estado em um estado material, mas ele não tem um corpo físico. Então, por exemplo, quando a gente estudou meu Deus, quando a gente estudou o fenômeno anterior, que a gente viu que Eurípides ele assumia o corpo dele, né, ele tomava forma material também. Mas aquele, segundo Eurípides, ele não é um ser humano, ele é um agêneres, entendeu? Logo ele ia assumir. Né? Então, é esse conceito. Então, assim, como chamar, né? Como vou chamar esse novo corpo né, que pegou essa forma material, mas não é um ser humano, né? Sim. Tanto que ele pegava, né? Porque ele fazia o parto, o Bazanufo, né? Fazia Sim, o parto, limpava o bebê, né? Possivelmente, e entregava para a mãe. Então, logo ele sumia, que nem o vapor, como diz Allan Kardec. Então, esse é um agêneres, porque ele não teve, ele não teve uma criação biológica, né? Por isso o agêneres, né? Ele é só uma materialização ali. É uma materialização. Tá Pode certo. falar, Obrigada. Emerson. Essa questão que foi levantada aí agora, não teria alguma relação com o estado vibracional, assim como os espíritos evoluídos não se fazem visíveis no umbral, por exemplo? Não seria o espírito se fazendo visível aqui por uma questão vibracional? Ou estou errado? Todos nós, a gente está o tempo todo emitindo fluidos, né? Então, a emissão de fluidos que ao nosso pensamento dá qualidade, a gente estabelece esses estados de vibração, como você disse,
tá? Então, mas o fenômeno é explicado justamente como a gente falou, porque né, como que acontece? Porque esse médium, né, ele consegue, como o Basadulfo, né, deixando o corpo dele aqui se materializar em outro ambiente. Então, pelas qualidades que o perispírito dele já adquiriu para atribuir essa faculdade mediúnica a ele. Tá? O estado de vibração que a gente fala, essa ligação e as afinidades que a gente tem, por exemplo, né? Então assim, os espíritos que estão que estão no mesmo padrão vibratório, são espíritos que estão emitindo, dando uma qualidade, vou colocar assim, uma qualidade semelhante aos nossos fluidos. Né? Então, por exemplo, a gente pode falar que o nosso planeta Terra, no nosso planeta Terra, a gente imprime as nossas qualidades. Né? Então, em um mundo de prova e expiação, as qualidades não vão ser tão boas assim, ainda. Né? Então, é nesse sentido que você está falando, que a gente usa o termo. Né? Mas no caso aqui, ele é uma qualidade de que ele se expandiu, ele se emancipou, ele se materializou, né? Ou aqui o médium, ele tomou a forma do espírito. Então, são qualidades que ele já adquiriu em seu perispírito, né? Ou seja, esse compromisso mediúnico aqui que ele tem, a forma como ele se manifesta. Tá ótimo, obrigado. Certo? Pessoal, vamos já fazer a nossa oração pela nossa hora. Acho que a gente deve estar com sono, né? Fico sempre preocupada de passar um pouquinho da hora. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Quem gostaria de fazer a nossa oração? Nunca parece que ela tem que Nunca aparece, né? Vamos ver quem está aqui. Ela está ouvindo? Ei, dona Graça. Ana, eu faço, Ana. Tá bom, Graça. Obrigada. Eu estou com o microfone aberto mesmo. Imagino. Então, vamos, nesse momento, finalizar o nosso estudo da noite. Agradecer muito a Ana por todo o esforço, por todo o estudo. E agradecer, né, a Kardec, que nos trouxe toda essa pesquisa, né? A gente cada vez mais admira esse ser. E pedir a Deus e a Jesus, nosso mestre, que continue nos iluminando e fortalecendo, abençoando os nossos instrutores, para continuarmos aprendendo mais um pouco a cada semana. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Boa noite a todos, hein? Boa noite. Boa semana. Boa noite. A todos. Boa noite a todos. Deus abençoe.